Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, minha querida amiga, mentora contábil praticamente ali, que a gente vai ter que conversar muito sobre isso ainda. Bora. É que ela não tá sabendo, aqui ó, peguei ela no pulo. Mas ela é mentora contábil, empresária. Ela também ajuda como palestrante, mentora de mulheres. Você tem todo um rol ali, um ecossistema, né, Soraya? É. Bem-vinda, primeiramente. Como que você está? Eu estou ótima, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Isso. Que bom que você está aí. Já começo te agradecendo por isso você estar investindo aqui na gente, o seu ativo mais precioso, que é o tempo. E eu espero que valha bastante a pena para você, porque para mim eu tenho certeza que vai valer. Para nós. Porque o nosso bate-papo hoje vai ser totalmente contábil, finanças. Mas calma, fiquem por aí, que você vai ver uma forma totalmente nova e descontraída da gente conversar esse tipo de coisa. É isso. Mas a primeira pergunta, a gente tem que fugir um pouquinho, porque eu quero saber mais sobre a Soraya. Quem é Soraya Mendonça? Você acredita que eu apresentei um programa há um tempo atrás e eu sempre perguntava assim, quem é você? Meu, dava uma bugada na cabeça das pessoas, que eu acho que dá sempre aquela parada, né? E aí, quem sou eu? Aí uma vez eu fui palestrar esse tema. Quem é você? Falei, vou pedir ajuda pro Google. E o Google só me apresentou uma música do Alexandre Pires. Quem é você? Só saía isso. Então, assim, eu sou um ser humano cheinha de defeitos e com um bocado de qualidades. Quem não é? Porque às vezes as pessoas veem a gente do lado de cada telinha e fica pensando, nossa, como que eu faço pra ser igual ele, pra ser igual ela? Cara, é a mesma realidade, tá? Se não tomar banho, fede. Acontece as mesmas coisas. Mas eu acredito que, assim, cada um é único. Então, nessa unicidade, eu me acho maravilhosa. Eu sou apaixonada por mim, sem falsa modéstia. Sempre falava, na faculdade, o povo falava assim, você é muito convencida. Eu falava, eu não podia ser perfeita, né, gente? Se eu fosse modesta, a perfeição tinha chego aqui. Mas é isso, eu acho que eu tô aqui nesse mundo para desenvolver, para aprender, e eu gosto de levar mais. Se eu aprendo algo novo, eu gosto de levar para o outro. Se eu vivo algo muito bom, eu gosto de levar para o outro. É sobre transbordo, né, de fato. Isso é desde a época da escola, eu não sei você, mas na minha época de escola era muito difícil conseguir participar de alguma excursão, porque nunca tinha dinheiro para pagar, então era assim, é uma no ano. Qual é a do ano que eu vou? E quando eu ia, eu voltava para casa e falava, mãe, você tem que ir. A tia, o tio, todo mundo tem que conhecer aquilo que é bom. Então eu sempre fui dessa questão, eu nem conhecia o conceito de transbordo, não conhecia a palavra, mas sempre fui essa pessoa. Um tanto quanto grande, para não caber em caixa nenhuma. Então, sem rótulo e sem caixinha, faz favor de não me colocar na caixa. Quando eu falo que eu sou contadora, as pessoas falam, então você ama matemática. Eu falo, então, eu gosto, realmente, mas a contabilidade é uma ciência social, então eu também gosto de gente. Apesar de vez em quando me perguntar, o que será que os dinossauros fizeram que a gente ainda não fez, que Deus acabou com eles e não acabou com a gente? Mas gosto. Então, acho que eu sou uma curiosa e uma pessoa que gosta de conversar bastante. Que bom, porque a gente está aqui justamente para isso. Agora, tá? Agora. Mas você era uma assim, pessoa não. tímida? Extremamente tímida. Até a faculdade, para eu apresentar um trabalho, eu tinha que tomar uma dose de coragem chamada jurupinga. Eu ia lá no barzinho, no boteco da faculdade, tomava uma jurupinga e eu ia apresentar meus seminários, porque eu tinha muita vergonha de falar. Esses dias eu recebi um feedback muito legal de uma ex-patroa da minha mãe, que ela falou assim, eu nunca imaginei que a Soraya Mendonça, que eu vejo nos grupos palestrando e falando, era a Soraya, filha da Abigail, que quando eu perguntava, e aí, Soraya, você tá bem? Ela só mexia a cabeça, assim, para não ter que falar. Então, é uma mudança muito radical. Do 8 pro 80, de fato. Do 8 pro 80. Eu fui escalando, não foi de uma vez, não. Eu fui escalando realmente esses 72 níveis até chegar no ponto de vez em quando ter que falar, Soraya, fica quieta. A sua faculdade era do quê? Ciências contábeis. Ciências contábeis. Desde pequena você já tinha essa vontade? Como que foi essa jornada? Ninguém acorda e fala que quer ser ciências contador. contábeis. Exatamente. Eu só queria só para ter certeza. Não tem um meme que mostra assim, aí como eu vim parar aqui, aí um portão fechando, foi mais ou menos eu na contabilidade. Eu sempre gostei de números, eu sempre gostei de raciocínio lógico, sempre fui muito rápida no pensar. Então isso facilitou bastante. Mas eu venho de uma família muito pobre da periferia, filha de mãe solo, e a expectativa era que eu seria
empregada doméstica. Era o que todas as meninas da minha família que não tinham pai, que eram filhas de mãe solo, eram. Então, elas cresciam com 14, 15 anos, era direcionada para ser empregada doméstica. Eu sempre gostei muito de estudar no quesito gostar de férias. Então, o meu objetivo era dia 30 de novembro, eu tô de férias para isso. As minhas notas não podiam estar abaixo de 8. Então, era sempre 8, 9, 10. Entendo bem. Objetivo férias. A professora falava assim, você é muito inteligente. Eu pensava, será? Eu só queria férias. Mas tudo bem. Aliás, então, assim, todas as grandes invenções vieram de uma preguiça iminente. Exatamente, aquela preguicinha. Cara, eu não tenho por que ficar na escola até dia 18 de dezembro. Não vejo motivo. Não faz sentido também. Não faz sentido. Eu já aprendi o que eles estão falando, então eu negociava com os professores e ali ia. E eu, com 9 anos de idade, eu comecei a vender salgado, sabe? Coxinha, quibe, essas coisas. A minha mãe fazia aos sábados, ela produzia, e eu ia para uma loja de material de construção vender. Então, na sexta-noite, éramos nós duas, ela fazendo e eu ajudando em quase nada, né? Só conversando ali com ela. A gente sempre foi muito próximo, então sempre conversamos. Ela fazia tudo, eu passava na farinha. Empanava e aí ela fritava. Já ajudava, pô. Mas já era eu que fazia. A minha responsabilidade era no sábado. No sábado, 6 horas da manhã, eu levantava e ia para essa loja de material de construção. E lá eu atendia, eu recebia, eu anotava quem estava pagando, porque eu só recebia 2 vezes por mês, no vale no pagamento. Eu sabia quem era meu cliente que tinha pressão alta, então quando a mussarela estava muito salgada, eu falava, não come hoje. Eu disse, não, come quibe. O risole hoje vai te fazer mal. Já sabia exatamente. Então, eu já sabia uma coisa de fazer network, de atendimento ao cliente, de fazer o controle. Imagina, com 9 anos. Tudo naquela época não tinha nem nome essas coisas, né? Imagina. Tudo natural. Natural. Era tudo no caderninho, anotado. Então, eu já anotava quem pagou, quem não pagou, quem estava devendo, que era fiado. Já fazia o cálculo de 1, de 2, mentalmente. Mas eu não sabia que existia contabilidade. Eu não sabia que isso é contabilidade. Eu contabilizava tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, eu fazia o atendimento, a entrega e a contabilidade do nosso mini negócio, que era a venda de salgados. E foi indo, quase cumpriu-se a profecia na minha vida. Eu fui trabalhar como empregada doméstica com 15 anos de idade e eu odiei. Eu falei, cara, como eu preciso arrumar outro emprego para pagar alguém para fazer isso na minha casa, porque eu não quero, não. Não quero nem fazer na minha. Não quero nem fazer na minha. Então, Quem dirá do sempre Lu. valorizei muito a profissão, porque minha mãe me criou sendo empregada E nada doméstica, contra né? a profissão, né? Não, Eu nada. entendo. Honro muito a profissão, que se não fosse ela, eu não teria comida, eu não teria bebida, eu não teria calçada, eu não teria me vestido. Então, foi através dessa profissão. Mas quando eu fui para ela, eu falei, cara, gostei não. Mas fiquei, não tinha opção. Fui fazer um curso de informática, que era agora, né? Tem YouTube, tem um monte de coisa, tem um monte de curso gratuito, tem um monte de coisa, gente. Mas eu estou com 41 anos. Então... O bom da nossa época é que a gente viveu toda essa transição, né? A gente jogou na rua. Nós somos sobreviventes. Somos, pô. Tinha Disque Man daquela época. Sou desde a época da fita. Eu também, na verdade, mas... Walkman. Depois você que é mais novinho, dá um Google. Simples assim, tá tudo certo. Procura aí no Google. Então, assim, eu fui estudar, fui ver o que eu podia fazer, mesmo sendo empregada doméstica. Trabalhando, fazendo ensino médio e... fui mandada embora quando eu assumi uma responsabilidade. Eu cheguei em casa e falei, mãe, vamos mudar de casa? A gente morava num quarto e cozinha. E eu falei, vamos mudar para casa do lado, que tem um quarto, sala e cozinha? Eu nunca tinha tido sala na vida. Isso eu já estava com 15 anos. Vamos mudar para lá, porque eu estou trabalhando e eu ajudo você a pagar o aluguel. Então, a gente consegue assumir um aluguel maior. Beleza? 15 anos de idade, gente. Hoje eu olho para os crianças de 15 anos de idade, boca aberta demais, que eu falo, oh, Deus, obrigada, mãe, pelo jeito que você me criou. E mudamos. Mudamos, um mês depois fui mandada embora, porque a minha patroa ficou desempregada. Então, gente, aprendi ali sobre macroeconomia. Quando tem uma crise no país, vai chegar na minha casa, vai chegar na tua casa de alguma forma. Sim. Então, houve uma crise, ela ficou desempregada, e eu fiquei desempregada desesperada, porque tinha assumido um compromisso de pagar parte do aluguel. Falei, vou trabalhar. Comecei a procurar emprego de qualquer coisa que você possa imaginar. A única coisa que eu tinha era o curso de informática. E fui um dia no açougue e falei, dona Dolores, você não quer me contratar? Ela falou, Soraya, o que você vai fazer aqui?
só teria o caixa, eu cuido do caixa. Falei, eu viro açougueira? Só me ensinar como é que faz, que eu aprendo rapidinho. Eu já sei qual é o bife certinho, porque se eu comprasse errado, minha mãe fazia eu trocar, então eu aprendi tudo Aprendi sobre na raça. carne. Na raça, falava, essa gordura não tá boa, isso daí é começo de peça. Então, aí ela falou assim, olha, eu não preciso, mas a minha contadora, foi a primeira vez que eu ouvi o termo contadora. A minha contadora vai precisar, porque a menina que trabalha com ela vai sair de licença maternidade. Vou te indicar. Me indicou, gente. Network, relacionamento, indicação e preparo. Uma indicação salva uma vida. E preparo, esteja pronto, né? Fui fazer a entrevista. A Cris, na época, que foi minha patroa por 3 anos, porque eu fiquei lá para cobrir a licença maternidade da Vera, que hoje é minha sócia. Então, dali houve uma construção de vida gigantesca. Ela falou assim para mim, você tem curso de informática? Eu falei, tenho. Opa, esse eu tenho. Esse requisito tá tudo certo. Requisito preenchido. Você consegue trabalhar às 7h30 da manhã? Eu falei, consigo. Você topa fazer um freelance? Eu falei, topo. Eu sabia o que era freelance? É claro que não. Mas de maneira alguma, não era usual essas palavras. Cheguei em casa e falei, mãe, ela falou para eu fazer um freelance, começar segunda. Ela falou, o que é um freelance? Eu falei, não sei. E dar o Google não existia naquela época. Não tinha. Era internet de escada ainda na época. Então, tinha que esperar o pulso à noite para saber o que era. Exatamente. Aí ela falou assim, você vai trabalhar do quê? Não sei. Qual é o seu salário? Não sei. Qual é o nome da mulher? Não sei. Ela falou, Soraya, eu falei, mãe, não perguntei nada, eu só quero trabalhar. Não me importa o resto. Eu quero trabalhar. Eu não sei nada. Qualquer coisa que eu vá fazer lá, pra mim é vantagem. Eu entendia que eu estava sendo paga para aprender, então... Isso já com quantos anos? 16. Bem molecona mesmo de tudo, né? Tinha acabado de fazer 16. E aí, eu liguei pra minha prima, todo mundo tem um primo rico. Eu tinha uma prima rica que fazia inglês na época, liguei pra ela e falei, me diz uma coisa, o que significa freelance? Ela falou, Yaya, minha família me chama de Yaya. Yaya, no sentido livre, na tradução livre, é lance livre. Minha mãe falou, você não vai? Vão te prostituir. Eu falei, mas mãe, é em cima do banco. Nossa. Você vê, gente, a ignorância do não conhecer, do não saber, é algo que trava a gente. Porque a minha mãe ficou aterrorizada. Como assim? Chamaram minha filha para um lance livre, ela não sabe de nada e eu vou liberar. E eu falei, eu vou, se for isso eu corro. Grito e corre, já era. Mas é em cima do banco, não é possível. Foi uma briga para eu conseguir ir trabalhar. Fui. Cheguei lá e entendi que era um freelancer, eu ia cobrir a licença maternidade da Vera, que eram 4 meses. E depois veriam se me contratariam, efetivariam ou não. E aí foi que eu fiquei lá 3 anos, conheci a Vera, minha sócia, me apaixonei assim de uma forma, me encantei, porque a Vera eu fui cobrir a licença maternidade de alguém que gerenciava o escritório. Então você imagina, chegou eu, sem saber o que era, como era, o que ia fazer, nada. Se torna ou faz tudo. Ou faz tudo. E eu me tornei, e isso me trouxe uma bagagem gigantesca sobre o mundo contábil e entender o que era contabilidade. E ali foi que eu comecei a pensar, será? Será que é isso que eu quero ser quando crescer? Então, foi assim. E aí você já entrou na faculdade justamente para já assumir o cargo também. Imagina, depois a gente passa por umas rebeldias, né? Eu tinha 16 anos. Então... Aí eu olhava assim e falava, trabalho pra caramba, não ganho dinheiro. Gente, mesmo com esses pensava, não quero ser contadora, não. Fui fazer o técnico. Terminei o ensino médio e falei, vou tirar 1 ano de férias, de folga. Um ano sabático. Um ano de nada, né? Aí o povo falava assim, quem para não volta a estudar. Eu falava, gente, as pessoas adoram comparar, dar a fórmula pronta. Cara, eu não sou os outros. Minha mãe me ensinou. Você não é todo mundo. Exato. Então, eu não sou os outros. Eu já trabalhava desde os 9 anos de idade, né? Então, de fato, aos 17, quando eu terminei o ensino médio, eu tava cansada. Eu falei, eu preciso de um dia, de 1 ano de folga para eu descobrir o que eu vou ser quando crescer. E eu tirei esse 1 ano. Terminou esse 1 ano e eu fui fazer o técnico em gestão empresarial porque eu não queria ser contadora naquele momento, porque trabalhava demais e não ganhava dinheiro. Era a rebeldia de fato mesmo. Era a rebeldia, não queria. Aí eu falei, eu vou fazer gestão. E papai do céu olhando lá, eu coloquei isso no seu propósito, mulher. Filha, você acha que você sabe, eu é que sei. E fui fazer gestão empresarial. E dentro, eu queria, nessa época, eu tinha 2 opções. Eu fazer turismo, porque eu imaginava que quem fazia turismo não me batam, não me odeiam. Viaja o mundo todo. Ganha pra viajar. Falei, gente, isso é sonho. Alguém me pagar pra eu viajar é o que eu quero. Ou juíza. Eu ia fazer direito para ser juíza, única e exclusivamente pelo fato de, se eu mandar, tem que me obedecer. Porque senão vai preso.
Por aí você já imagina como que eu não sou controladora, né? Se com 17 anos eu tinha esse pensamento. E fui fazer o técnico, odiei direito. E me encantei pela contabilidade. Porque dentro da contabilidade, Vinícius, as pessoas acham assim: a contabilidade faz folha de pagamento, faz abertura de empresa, faz a apuração. E, de fato, a gente faz isso. Mas essa não é a responsabilidade da contabilidade. Tanto é que a gente nem aprende isso na faculdade. A gente aprende isso no dia a dia. Na faculdade não tem. São matérias relacionadas à área contábil, que faz toda a gestão financeira, comercial e patrimonial da empresa. Então, é muito diferente. Quando eu fui estudar, quando eu via o balanço que batia, as informações, que eu via aqui e falava, esse balanço aqui, ele tá com lucro, aparece um lucro aqui, mas o patrimônio líquido não tá legal, onde que tá errado? Fazer essas análises me encantou. E me tirou do direito para mandar e ser obedecida. E até porque a maioria dos empresários, eles negligenciam isso, né? Nossa, micro e pequeno é muito difícil de a gente convencer. E outra, o povo brasileiro, ele é empreendedor meio que de natureza ali. A gente é forçado a ser empreendedor, mas a gente nunca teve um estudo para isso. A verdade é empreendedor, mas não é empresário, né? Exatamente. Empreendedor é que nem eu era lá com a coxinha. Eu era. Não deixa de ser, é verdade. Não deixa de ser. Eu costumo falar que existem 5 áreas primordiais, né? Tipo, o setor financeiro, setor de gestão, de processos e pessoas, marketing e vendas. Só que as pessoas não sabem o poder que um contador tem. Porque o setor financeiro, ele que vai ditar o marketing e as vendas. Porque ele que vai falar o que o marketing deve investir, como deve investir, por que de fato, qual é o custo do lead, por exemplo, certo? E cobra do vendedor para que ele cumpra também as vendas e tudo mais. E todo mundo esquece totalmente disso. Eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Eu já vi empresas quebrarem por vender demais, justamente por não ter isso. Né? Você acredita que essa é sempre a minha pergunta para os meus clientes quando eles falam assim: o meu objetivo agora é aumentar as vendas. Aí eu falo, enquanto? Né? Começa as perguntas difíceis. Enquanto você quer aumentar suas vendas? Eu quero, sei lá, Soraya, 30% tá bom para começar. Eu já imagino, cara, esse daí é zica do pântano, porque as grandes empresas crescerem 20% ao ano já é um milagre. Então, um pequeno, sem estruturação, sem planejamento, sem nada, 30%, eu já penso, ou ele tá muito bom, ou ele tá muito perdido. Então, vamos entender. Beleza, 30%. E quanto que vai aumentar seu custo para você aumentar sua venda em 30%? Não sei. Então parou. Vamos começar do zero. Parou a conversa, vamos começar do zero. Você tem hoje, se você vender 30% mais a partir de hoje, você consegue cumprir com a entrega? Porque se você não cumprir com a entrega, você vai perder um cliente para sempre. Então, você vai ter um custo para conquistar aquele cliente, trazer e perder ele. Qual a vantagem? Não faz sentido. Então, tudo isso são conversas que eu tenho com os meus clientes, mas não são todos, porque nem todo mundo está pronto para essa conversa. Então, assim, o micro e pequeno empresário brasileiro, que é mais de 90% da galera que empresaria, ele abre uma empresa com o mesmo intuito que eu abri a minha. Lá atrás, quando eu e a Vera sentamos e sonhamos a Caleb, inclusive está aqui, gente, eu ando com a minha empresa no lado esquerdo do peito. Desenhamos a Caleb. Eu amava a contabilidade. A gente estava falando sobre a parte tributária, nada me deixa mais feliz do que fazer uma análise tributária e apresentar uma redução de custo para o meu cliente e ele estando legal, pagando os tributos, sem sonegação, pagando os tributos e ainda economizando. Mas pergunta para mim quando foi a última vez que eu efetivamente sentei e fiz isso. Tem anos. Porque eu descobri em dado momento que eu não era mais contadora, eu era empresária contábil. Então, como que eu cuidava do meu negócio para que ele pudesse crescer? E quando a gente abre uma empresa, a gente abre a empresa pensando, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou abrir, me formei em odontologia, então eu vou abrir uma clínica odontológica. Enquanto você estiver sentado, atendendo seus pacientes, a sua empresa vai crescer só até aqui, que é até onde o teu braço alcança. Exato. Quando você percebe que você é um empresário do ramo da saúde, peraí, você muda a postura. Com certeza. Então, eu tenho que fazer toda essa conscientização no cliente, até ele chegar, entender o porquê que ele quer abrir aquele ramo de empresa, aquele tipo de empresa, qual a estrutura, qual é o planejamento dele para os próximos anos. A gente tem essa conversa. E aí, devagarzinho, levando conscientização de que ele não é mais um fabricante de cadeira. Ele é um empresário.
Então, é desafiador. É que a área contábil, ela também ela é muito extensa, né? É. Ela tem muitas vertentes, muitas que eu mesmo, como empresário, delego. Porque se eu parar para ver, desculpa. Não tem dá. a mínima ideia do... A área tributária, por exemplo, é uma delas. Não tenho tanto conhecimento assim. Aliás, se bobear toda a área contábil, eu sei que tem que abrir empresa. Mas vamos lá. Para os leigos e para mim, né, que sei pouco, me conta o que é a área contábil. Vamos lá. Bem assim, abrangente. Abrangente. A contabilidade é a ciência que cuida do patrimônio da sua empresa. Então, quando a gente fala do patrimônio, a gente fala do patrimônio físico, tangível e do intangível. Por isso, a gente tem que analisar o todo. Gente, não tenha medo de enviar para o seu contador extrato bancário. A galera tem muito medo de enviar. Você não tem noção. Eu acho que eles pensam, vão aumentar a minha mensalidade. A gente sabe quanto que vocês faturam, mas a gente precisa dessas informações. Então, assim, é uma relação de confiança absoluta. Até porque vocês têm ferramentas para procurar CNPJ, CPF, Sim, já sabe tudo, exatamente. Tudo. Então, a gente faz uma ligação, Vinícius. Primeiro aqui, nós estamos no meio entre a empresa e o fisco. Então, o primeiro lugar que eu falo que a gente veste uma roupa de super-herói para defender a empresa do fisco. Hoje existem N obrigações. Eu acho que vocês têm que ter um superpoder até de separar essas coisas, porque a maioria dos empresários... É uma briga danada. Então, assim, a gente tem que prestar contas ao fisco de tudo que a empresa faz. E de uma forma que o empresário entenda que a gente está fazendo pelo bem dele. E não que a gente é dedo duro. Tem gente que fala assim, o contador parece que trabalha para o governo. Não, a gente trabalha para a empresa. E justamente se a gente não faz isso, vai dar um problemão para a empresa. Então, a gente faz essa ponte. Pega tudo que é aqui também da parte de fisco e traz para a empresa de uma forma mastigada, de uma forma que vá se entender. Vou te dar 2 exemplos. A gente estava falando da reforma tributária. A reforma tributária efetivamente entra em vigor em 2032, mas a partir de 2027 começa o período de adaptação. O fisco previu que 35% das empresas existentes hoje vão quebrar até 2032 por conta da adaptação da reforma tributária. Olha que número sério, que número grave. São 35 empresas a cada 100. É muita coisa. Muita coisa Então, mesmo. como que a gente pega isso e traz aqui para o empresário? Analisando que a cada 10 empresas, 7 já estão com problemas fiscais e tudo mais. Então, você imagina. Que as outras, a diferença é outra. Exatamente. Então, a gente pega todas essas informações, vai lá na fonte, estuda, minimiza isso e traz para o empresário. E junto com o empresário, senta e estuda maneiras de aplicar aquilo na empresa. Tem uma outra regra que está entrando em vigor a partir de maio de 2025, que é a NR01, onde as empresas serão responsáveis por levar uma condição de trabalho para os funcionários não tóxicas e cuidar da saúde mental do funcionário. Então, a gente vai ter que saber. Tem empresário que fala assim, o cara tem problema com o filho, isso é problema meu? Vai ser. A onda de palestrantes de mentalidade, inclusive, vai crescer muito. Vai, muito. E vai precisar. E vai ter regra. Inclusive, está crescendo de maneira desorganada, tá? Porque eu já estou recebendo algumas coisas assim. Leve para a sua empresa. Você pode até levar. Eu sou totalmente a favor. Eu palestro em empresa. Então, eu falo sobre educação financeira para colaboradores, porque eu sei que mais 70% dos colaboradores estão endividados. Isso traz ansiedade, traz depressão e prejudica. Só que eu tenho que ir lá e ver se a forma que eu palestro atende o que a NR01 determina. Então, quem faz isso? A contabilidade para levar para o empresário. Então, é um trabalho muito de apertar a tecla F5 para poder traduzir, atualizar e traduzir, atualizar e traduzir. E, além disso, a gente tem um olhar para a empresa e verificar se a empresa está com saúde. Porque o empresário brasileiro, não se ofendam, que eu também sou uma empresária brasileira, a gente tem o péssimo hábito de reclamar. Então, quando tá bom, reclama, quando tá ruim, reclama. O que a gente vai saber se é real ou não? Dados. Os dados, eles vão contar se tá bom ou se tá ruim. Então, a contabilidade, gente, ela tem diversas ramificações. Tem a parte contábil, que é o que a gente aprende na faculdade, que pouquíssimas empresas utilizam, que é o balanço patrimonial, a apuração de lucro, a apuração de prejuízo. A galera chega louca, a galera do e-commerce agora tá tudo doido, que eu quero ser lucro real, porque eu não vou pagar imposto. Gente, quando você abriu sua empresa, quando eu abri a minha empresa, a gente já sabia que tinha imposto. Então, a gente escolheu pagar imposto.
Não é? Ser empresário é Natural. escolher acordar todos os dias desempregado e pagar imposto. São duas escolhas que a gente faz. Então, não é assim, não é esse oba-oba. Você tem que estudar, cada caso é um caso. Os churrascos de finais de semana sempre me dão trabalho. Porque a galera chega e fala assim, eu tava conversando com meu amigo, ele nem paga imposto. Eu declaro isento e só vai, tá Por que tudo eu tenho certo. que pagar? Eu falo, ô Jesus, o que seu amigo faz, criatura? Vamos começar do zero. Não é a mesma coisa, não é a mesma empresa, não é o mesmo produto, não é mesmo nada. Então, calma. Então tem essa parte. Pior é que é bem assim mesmo. A gente sabe, menino. Segunda e terça é sempre respondendo sobre o churrasco do final de semana. Quase sempre eu tô atendendo isso. Então, assim, tem a parte tributária, fiscal, que você cuida de tributos, governo. Tem a parte contábil, gerencial, que muitas vezes o financeiro tá te dando um lucro e o contábil tá te dando um prejuízo. Você fala, como é isso? Tem coisas, despesas contábeis que você entra como uma despesa ou custo, mas que não sai dinheiro. Então, financeiramente falando, tá com lucro. Contabilmente, não. Então, também existe essa parte contábil, que é uma ferramenta gerencial, que a gente vê os grandes empresários falando do quê? Ah, eu vou lá ver meu EBITDA, aí eu vejo qual que é o meu equity. Gente, tudo esses nomes difíceis que vocês escutam eles falarem, sai do balanço patrimonial. E para fazer o balanço patrimonial, o que a gente precisa? Que a empresa seja idônea. Compra com nota, vende com nota, e manda as informações pra gente. Porque sem informação, só por Deus, né? Uma vez eu tive um cliente que eu tava prospectando ele falou, quero tudo redondinho. Tudo certo. Falei, eita Deus, beijo, obrigada, velho. Quero que todos os clientes sejam assim. Primeiro mês eu falei, eu preciso que você me mande o extrato. Ele falou, não posso te mandar meu extrato. Eu falei, mas como é que eu vou fazer a contabilidade sem o extrato? Porque eu tenho que saber o que entrou, o que não entrou. Se você tá com uma inadimplência, pra eu poder, no finalzinho de tudo isso apurado, te apresentar essas informações. Então, assim, tributário, fisco, contábil, é muito gerencial, é muito para a informação do empresário e de investidores e de terceiros, que ele vai buscar crédito, linha de crédito. Sempre que a galera vai pro BNDES, eles lembram que existe balanço patrimonial. Fala, me manda meu balanço. Fala, então, me manda seu extrato. Me manda sua movimentação. Se a gente faz uma troca, tipo amigo secreto. Principalmente quando eles querem criar um novo projeto, né? Eu te dou um, você me dá um. Você me dá documento, eu te dou o balanço. Vamos fechar assim? Essa parte, daí tem a parte trabalhista, que não é só departamento pessoal, sabe? A gente não é todo mundo, mas hoje na Caleb a gente tem um olhar de deixa eu ver se essa empresa está tendo um turnover muito alto. O que está acontecendo? É liderança, é treinamento, está errando no recrutamento e seleção. Porque turnover, que é índice de contratação e demissão alto, além de aumentar as taxas, os impostos com o INSS, porque aumenta também o caixa, aliás, o gasto, o dinheiro que sai do caixa. Certeza. Então, ter esse olhar, a obrigatoriedade... É porque normalmente as pessoas, tipo, eu preciso de um ajudante, contrato o primo, vizinho, papagaio. Até o papagaio ajuda nessa hora. E eu vou te falar, Vinícius... E não sabem contratar de verdade. Não sabem. Quando eu comecei a trabalhar com essa área, ser empresária, a reclamação de 98% dos meus clientes era imposto. Hoje, 98% dos meus clientes reclamam da mão de obra. O imposto eles continuam reclamando e vão reclamar sempre. Mas a mão de obra entrou num período, numa coisa assim, que o que contrata, ele não for, como você disse, não tem lugar nenhum que ensina a gente a ser empresário. Então ele vem de uma escola forjada que nem eu, que foi a ferro e fogo, que eu acreditava e eu estava felizona de eu estar ganhando para aprender, para uma galera que hoje em dia tem pouco conhecimento e fala, cara, eu quero ser CEO da tua empresa daqui 3 meses. Qual é o seu planejamento de cargos e salários daqui 3 meses, eu sou CEO? Você fala, filho, desce para o planeta Terra. Então, tá tendo esse conflito muito forte. E isso em todas as áreas, viu? Da construção civil... É um grande hall de conhecimento, né? Hoje a gente tem conhecimento a dar e vender, seja em YouTube, seja através de mentores que eu recomendo. A gente fica com uma mini overdose de informações ali. E você vê jovens hoje... faturando muito sem sair de casa, né? mais do que grandes empresários aí, principalmente de produto e serviço, né? Vamos comparar ali um pouquinho. Então você fica naquele... Sem sair de casa, onde vai, sem se submeter, sem, né? Você fala, vou fazer do meu jeito e tá lindo. Uma coisa que você falou, a gente tem conhecimento disponível. Eu costumo dizer que a gente não tem. A gente tem dados e informações disponíveis para todo mundo. Conhecimento não, porque conhecimento requer esforço. Verdade. A gente tem que se esforçar para ter aquilo.
É que sabedoria vem com a experiência e você precisa exatamente saber o que fazer, Maturar. como fazer e maturar essa essência. Exato. Verdade. Então tem a parte trabalhista e a parte financeira. Finalmente, vocês veem que a contabilidade eu coloquei aqui e a financeira aqui. Gente, contabilidade e finanças, as pessoas acham que é igual o professor de História e Geografia. Ele dá o mesmo dá aula para os dois. E não é. Então tem a parte contábil, que é gerencial, e tem a financeira, que é operacional dia a dia. Normalmente, dentro do escritório de contabilidade, como que funciona? Fechou o mês, me mandam as notas fiscais para apurar imposto. Fechou o mês, manda as informações para fazer folha de pagamento. Fechou o mês, manda a parte financeira para a gente apurar o balancete mensal. O financeiro não, é dia a dia. Então, hoje a gente operaciona também, que eu não recebi a parte financeira, eu falava para o cliente, peraí que eu vou resolver teu problema. Agora eu te vendo a parte financeira, você quer? Que é o BPO financeiro. Então, o financeiro quer dia a dia. Então, é emissão de nota, emissão de boleto, conciliação no dia, não depois que fechou o mês. Com essa grade de quantidade de empresários que você já atendeu, e eu sei que você já atendeu desde o cara que está começando sozinho até multimilionários, quando que você acha que o empresário ele percebe que ele precisa muito mais do seu serviço? Porque assim, ele tá lá sozinho, ele contrata uma pessoa e aí consegue ainda... O ideal seria que ele já desde essa época fizesse. Isso é um fato, a gente sabe disso. Mas quando que... como que eu posso falar? O cinto realmente aperta. Hoje eu consigo, como nós estávamos falando antes, você ajuda as pessoas a criarem esteiras de produtos. Sim. Então, hoje eu tenho esteiras de produtos contábeis que atendem de acordo com a maturidade do empresário. Então, ele vai precisar de mim a partir da abertura, exceto o microempreendedor individual, que é o MEI, que não precisa de uma contabilidade, um contador para abrir. Ele pode abrir. Cuidado que tem um monte de gente dando golpe na internet. Então, cuidado com isso. Procure um Sebrae, procure uma instituição que vai te ajudar, de fato, a fazer isso. Mas ele pode abrir sem vincular um CRC. Qualquer outro. Só abre um CNPJ, só abre uma empresa se tiver um CRC vinculado. Então, hoje, o contador, ele é corresponsável de qualquer coisa que você faz na tua empresa. Eu não sou tua sócia, mas eu sou corresponsável. Então, o cliente, ele precisa da gente a partir do momento da abertura. E aí vem os níveis de maturidade. Você já está pronto para essa conversa? Eu já perdi cliente porque eu tentei fazer um plano de negócio com ele na abertura. E ele falou, você me deu muito trabalho. Eu vou no contador ali embaixo que ele só me pediu os documentos. E aí eu fui aprendendo também. Qual é o nível de maturidade empresarial do empresário que está na minha frente? Vamos para a conversa inicial e ali eu vejo, esse aqui eu já consigo mandar para uma contabilidade, apresentar balanço. Eu tenho clientes que eu ensinei e agora eles falam, e aí, Soraya? Chegou março, cadê meu balanço? Você não vai me apresentar não? Porque a gente faz reunião e apresenta o balanço e explica. Então, mas quando chegou para mim, nem fazia balanço. Porque o ideal, o cenário ideal mesmo seria, quero abrir uma empresa. Vou lá, converso com a Soraya e aí eu falo, beleza, quero abrir empresa, mas não é só abrir o CNPJ, vamos criar um plano de negócios, como que eu vou crescer, como que eu vou estar faturando daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. E muito mais do que isso, né? Porque você tem toda uma carga de cotas ali também, né? Que você tem que oferecer, deixar de oferecer. Eu não entendo muito. Aí entra você. O que mais? Abertura da empresa, essencial. Essencial. Depois da abertura da empresa, a tributação. Qual é o seu planejamento de faturamento daqui a 1 ano? Por isso que o plano de negócio, muitas vezes, quando eu já pego um cliente que ele já tem uma maturidade empresarial diferente, eu peço para ele, cadê seu plano de negócio? Porque eu já sei que aquele cara fez. Em algum lugar ele fez. Quando ele me apresenta, eu consigo ver a projeção de crescimento dele. Mas quem não tem, você também ajuda a fazer. Quem não tem, eu ajudo a fazer. Tá. Aí eu vou lá no meu departamento fiscal e falo, o planejamento dele tá esse aqui. A atividade pode ser simples nacional, não pode ser simples nacional. Crescendo isso daqui, qual é a vantagem? Então, a gente faz uma análise prévia tributária. Começou a faturar. Vai contratar? Então, vamos para o DP. Porque se você fatura, quem está trabalhando na empresa? Alguém tem que estar trabalhando. Exatamente. E se você tem alguém trabalhando, você tem que faturar. Tem uma porrada
de gente que abre, aquilo que a gente estava conversando, abre diversas empresas, aí a empresa só tem faturamento. Não tem funcionário, porque os funcionários estão tudo registrado numa outra. Que é essa outra pergunta que depois eu falo para você, mas que a maioria dos empresários não tem essa maturidade de crescimento, não pensa em um IPO, não pensa em crescer. Nossa, menino. Fica criando 10, 15, 20 empresas, cria uma holding para ter essas 10, 15, 20 empresas, tudo no sim. E não sabe por quê. E sim, eu criei, mas eu não sei por que eu tô aqui. Porque quando você cria holding, automaticamente eu vou colocar a minha empresa ali, ela desenquadra do Simples. Aí será que vai valer a pena? Então tudo é uma análise tributária. Só que o cliente, normalmente, 90% dos clientes chegam pra gente assim, quero abrir uma empresa. Eu falo, beleza, qual é o ramo? Qual é a atividade? Ah, eu quero abrir um restaurante. Coloca geral. Né? Prestação de serviço, eu sempre escuto prestação de serviço. Eu falo, mas do quê? De qual tipo? Me conte mais, conte minha história. Então eu falo, gente, não tem conversa sem conversa. É que você a gente tem que conversar. acaba sendo uma contadora, mas uma terapeuta também, né? Inclusive na Caleb a gente tem um divã. Então assim, 90% chega pronto. Só quero abrir um CNPJ porque eu já tô trabalhando com isso, mas agora me pediram nota. Então, eu já falo, beleza, vamos sentar, vamos ver, te pediram nota, qual é a nota do quê? E quem trabalha lá? Só você? Ah, eu e meu irmão. Seu irmão é seu sócio? Não. Ele é prestador de serviço? Não, ele trabalha pra mim. Então, você vai registrar ele. Então, vamos ver se o seu faturamento vai cobrir. Então, esses 3 pontos, eles são muito imediatistas, porque precisa dar uma resposta para o empresário. Ele tem um cliente cobrando nota fiscal, ele tem alguém que ele tem que atender e apresentar essa documentação. Por isso que a contabilidade gerencial muitas vezes fica de lado. Porque ela é uma informação para ele, mas às vezes ele não está pronto para receber. Dica de ouro, tenha uma sócia contadora, porque aí já resolve o problema. É importante. Eu costumo dizer assim, eu falo, olha, eu aprendi com o Henry Ford que eu não preciso saber tudo. Eu preciso me cercar das pessoas que sabem o que eu não sei. Exatamente. Então, é mais ou menos assim, na contabilidade você vai e, não entendi, me explica. Eu já briguei, Vinícius, com um cliente que eu fui apresentar balanço e ele falava, não quero ver. Fala, você quer ver? Não quero ver. Eu falava, é tua empresa, rapaz. Como que você não quer ver? Para de ter medo, eu vou te explicar. Eu vou te contar o que significa esse número. Porque o que a gente não conhece assusta, né? Então, são essas assim. Vem a abertura... Aliás, só o fato de falar, precisa fazer balanço, precisa fazer equity, precisa fazer não sei o quê... 90% dos empresários se assustam com isso. Se assustam. Por isso que eu falei pra você que a gente faz hoje, na Caleb, a gente faz um trabalho... Nasceu como para ser uma contabilidade. Eu e a Vera desenhamos como uma contabilidade. Sonhávamos em ser uma contabilidade diferente, que hoje é a consultiva. Tem esse nome. Em 2000 não tinha. Era uma contabilidade diferenciada com base naquilo que a gente ouvia dos clientes. Ah, não conheço meu contador, eu não sei quem é, só recebo boleto, é só quando é conta para pagar. Então, a gente queria fazer algo diferente. Ficamos presas até 2015 no operacional. 100% operacionando as duas ali. Até que a gente levou uma bordoada. Crise faz a gente crescer, né? Ou desistir. Desistir não faz parte do nosso vocabulário, vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Foi quando eu descobri que eu era uma empresária, enquanto eu estava sendo só contadora. Como contadora, eu era ótima. Como empresária, eu era terrível. Eu falava, gente, todo mundo precisa de contabilidade, eu tenho que vender? Jura que eu tenho que saber de venda? Eu tenho que conversar, eu tenho que ir para encontros, que agora é network, mas em 2015 era encontros. Isso. Eu tenho que chegar lá e falar, entregar meu cartão. Você não tem noção de como eu fui em eventos, eu saía muda, entrava muda e saía calada. Eu tinha vergonha, né? Lembra que eu era tímida? Então eu tinha vergonha. Até que chegou um momento que eu falei, eu fiquei com 80% dos meus clientes sem me pagar. Eu falei, vou quebrar? É muita coisa. O que está acontecendo? Inadimplência naquela época também é... Aliás, até hoje. Até hoje é muito grande, mas 80% era muita coisa. Muita coisa. Não tinha como eu falar para meus funcionários, vou te pagar só 20% do seu salário. Vou falar para o meu... Não tinha. Então, eu e a Vera fomos estudar. A gente começou a estudar finanças, porque a gente não entendia de finanças, era só de contabilidade. A gente entendia da parte contábil, tributária, trabalhista. Acabou. Nós fomos estudar finanças, nós fomos estudar marketing, nós fomos estudar mercado, nós fomos estudar comunicação, fomos estudar desenvolvimento pessoal, tudo que você possa imaginar. E aí a gente começou a negociar com os clientes. Teve um cliente que eu falo que ele é meu case. Ele me pediu 9 meses para voltar a me pagar. Eu falei para ele, 9 meses nasce uma criança. Você imagina o estrago que faz na minha empresa. E era um cliente que pagava muito bem. Então era uma mensalidade que ia me fazer total diferença.
E eu falei, cara, eu tenho que pensar numa solução para este homem. Fomos estudar, chegamos nele e falei, posso te fazer uma proposta? Eu venho para dentro da sua empresa, eu vou identificar qual é o teu problema. Eu identificando qual é o teu problema, eu vou te trazer uma solução e você volta a me pagar no mês seguinte. Ele falou, quanto que vai custar isso? Falei, nada, eu só quero minha mensalidade de volta quero recuperar antes de 9 cliente, meses, só isso. porque eu preciso disso antes. Aí ele falou, não tenho nada a perder, mas meu problema é dinheiro. Essa é a diferença do empresário que realmente se entrega. Eu duvido que hoje em dia tenha pessoas dispostas a isso. É complicado, não tem. Complicado, não Vai tem. voltar, desculpa. Aí ele falou assim, meu problema é dinheiro, mas vem, já que você acha que você pode achar uma solução. Eu também não tinha o que perder, eu já não estava recebendo. Ele não tinha que perder, eu não tinha que perder, vamos pra dentro. Quando eu entrei na empresa, eu entendi o seguinte, ele tinha pego o principal funcionário dele da operação, que era melhor na operação, e promovido para liderança. Chão de fábrica, 0 investimento em treinamento e desenvolvimento como líder. O cara era o bonzão, como líder começou a ser bonzão pra cima dos outros funcionários. Os outros funcionários fizeram o quê? Pediram demissão. Ele perdeu, ele tinha 60 funcionários, líder, 40 funcionários pediram demissão. E aí ele começou a atrasar as entregas. No atraso da entrega, ele atrasava o recebimento. Clientes diminuiu compra. E ele falando que o problema dele era caixa. Falei, teu problema é aquele teu líder. Vamos trabalhar ele? Não, o cara é bom. Falei, ele é bom no quê? Porque com gente, não é. Então vamos trabalhar ele. E aí a gente começou a trabalhar o líder. E aí voltou, organizou, ele voltou a me pagar, deu certo. Não quebramos, mas 2015 me fez virar uma empresária de verdade, não só uma contadora. Então ali que eu desenvolvi esse olhar para o meu cliente, esse olhar de calma, vamos ver o que está acontecendo aí dentro da tua empresa, porque o meu objetivo é que você seja meu cliente por 3 gerações, não por 3 meses. Uhum. Então, entregar. E tem o meu cliente, que é o Caleb Digital. Que ele não quer saber de mim, ele não quer me conhecer, não quer ouvir minha voz, ele não quer nada. Que normalmente são as pessoas que a legislação fala que não pode, mas de vez em quando acontece, que é o quê? Eu vou contratar um PJ para trabalhar na minha empresa. Então, o cara tem que abrir um CNPJ. Ele não é empresário, de fato. Ele é um CLT que tem a responsabilidade de ter um CNPJ. Então, para essa galera, eu criei o Caleb Digital, porque eu estava perdendo cliente, que eu queria atender todo mundo com consultoria e sentar e conversar. Esse povo não quer olhar na minha cara, eles não querem nem saber quem sou eu. Ele quer, me manda meu imposto, faz meu balanço bonitinho aí, que eu vou ficar certinho, não vou tributar, né? Vou ter distribuição de lucro sem tributação. E tá lindo. E aí eu falei, ai, por que a gente tá perdendo? Peraí, Caleb Digital. Então, por isso que eu te falei, eu tenho o cliente com maturidade para sentar e vamos olhar, vamos analisar o seu balanço. De fato. O que é um empresário que já maturou como empresário. Eu tenho um cliente que já maturou e de vez em quando eles têm uma recaída, que eu não sei o que acontece. O que você fala? Por que você regrediu? Vamos voltar. Aí entra na mentalidade, autocompaixão, autoconhecimento, inteligência emocional. É otário, a gente conversa depois. E tem aquele cliente que é mentalidade empresarial ainda, ele tá na mentalidade 1. Então ele só sabe que ele tem que abrir um CNPJ. O porquê? Porque me pediram. Meu cliente mandou, meu patrão mandou. Então eu tenho que entender se ele vai ser um empresário para crescer e começar a educá-lo, ou se ele vai ser realmente um CLT PJ. CNPJ. Exatamente. É assim que eu faço essa construção toda. É cliente a cliente. Cara, isso é muito complexo. Não vou falar que seja fácil, né? É difícil, é hardcore um negócio. É loucura. E como que você faz com essa mentalidade? Você criou um plano de desenvolvimento também para essas pessoas? Porque eu sei que você tem uma esteira de produtos. Sim. Olha, eu entendi em dado momento que o grande problema das empresas, a maioria das vezes, é o dono. Ah, isso aí é fato. É quem cria que destrói. E aí eu falei, cara, o que a gente pode fazer? Então nós começamos a fazer dentro da Caleb uma coisa que a gente já queria desde lá de 2000, quando eu conheci a Vera, porque nós desenhávamos o seguinte: a gente desenhou primeiro nossos funcionários. Quem seriam as pessoas que trabalhariam com a gente? A gente desenhava assim, eles não vão precisar entrar tão cedo, nem sair tão tarde, vai ser um horário que vai conseguir chegar em casa e cuidar da família, porque eles vão ter vida própria, porque precisa ajudar um filho a fazer a lição de casa, porque quando eles estiverem na Caleb, eles vão se entregar e vão saber tratar o cliente de uma forma que o cliente não fique se sentindo um idiota, porque eu já ouvia muito essa reclamação. Quando o contador vem falar comigo, parece que eu sou um idiota. E eu odeio, né? Que nem é povo do TI, gente. O TI, quando vem falar comigo, eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Faz o que você tem que fazer aí, faz funcionar e nem me explica. Só faz
faz funcionar. 2 pesos e 2 medidas, como vocês podem ver. Eu também tenho o meu lado, Chico. Porque, nossa, eu tinha raiva de quando o computador parou. Você já reiniciou? Eu já tinha. Você nem reclama do computador. Quando a pessoa fala, ai, faz aí, contadora. Tá tudo certo. Eu falo assim, eu já tirei, eu já reiniciei, eu já tirei da tomada, eu já desliguei o modem, eu já liguei de novo, agora vamos pro próximo passo. Então, eu entendo. Por isso, trabalhar a equipe. Primeiro ponto, trabalhar a equipe para que a equipe consiga atender os clientes da mesma forma. Porque nem sempre o cliente vai conseguir falar comigo, mas ele tem que sentir que o atendimento dele é a mesma coisa que se ele estivesse falando comigo. Então, trabalhar a equipe. Sonhamos a equipe, sonhamos o cliente. Aí veio a Caleb. E aí veio a realidade. Ixi, tiro, porrada e bomba. As pessoas não são assim, o cliente não é assim. Eu vou falar, meu Deus, tudo na teoria funciona 100%, é lindo, né? E quando você vem pra realidade, você fala, meu Deus, eu podia ter sonhado mais fácil. Mas então, assim, eu fiz esse trabalho de equipe. E comecei a fazer algumas coisas dentro da Caleb para os clientes, que até hoje ainda é desafiador. Por exemplo, no começo de... Por mais processo que tenha, a gente ainda conta com a variável humana. E por contar com a variável humana, as coisas são... As coisas complicam. Eu escuto de vez em quando de cliente, agora você é youtuber, só vive em podcast, só vive no YouTube. E eu falo, então, mas você lembra que a gente tinha uma reunião e você não foi? Eu tava aqui disponível para você, disposta a te atender. Então, é um desafio. Então, eu criei um programa dentro da Caleb de atendimento ao cliente, que os funcionários têm que levar o mesmo padrão da Soraya e da Vera. E não é fácil, porque a gente... Vocês estão vendo eu brincar, eu sorri e tal, mas eu sou muito chata. E eu acredito que a gente tem que trabalhar pela excelência. É isso que pede na Bíblia, não é? É bíblico. Ou você entrega com excelência ou não faz. Faça tudo aquilo que você faz de melhor como se fosse feito para Deus. Exatamente. Cuide do seu marido como se fosse feito, como se estivesse cuidando de Deus. Cuide da sua empresa como se estivesse cuidando de Deus. Eu duvido que você não faria algo melhor. Exato. Aí a pessoa fala assim, mas eu não acredito em Deus. Tranquilo. Só considera a Bíblia como o livro mais vendido do mundo e que tá aí e não saiu de moda. E quem segue sempre tem bons resultados. Vamos olhar pelo resultado de quem segue. Então, pronto. Então, tem essa excelência. E aí, a gente cria, por exemplo, em comecinho de março, nós fizemos uma reunião online com todos os clientes para falar de imposto de renda pessoa física. Então, no imposto de renda pessoa física, eu não vou ensinar o cliente a fazer a declaração. Porque ele nem quer aprender, igual eu com a informática. Faz funcionar aí que eu não quero saber. Mas eu já começo a trabalhar a consciência dele de que você não está sendo tributado pelo que você compra, mas pela renda que justifica o que você compra. E quando a gente faz o balanço, a gente faz a distribuição de lucro e é isento ainda. É isento no Brasil. Então, nem fale, vamos ficar quietos. O Haddad ainda está aí. Você não... ainda tá aí. Não você falando não de governo, precisa. pelo amor de Deus. Pois é, mas por enquanto ainda é isento. Então vamos fazer, viu como vale a pena a contabilidade? Então vamos organizar o financeiro aqui. Então é uma construção de consciência para que ele entenda qual é o benefício para ele no final das contas. Então, tivemos agora do imposto de renda. Em abril vamos ter a da NR01, que entra em maio. E em maio, as dúvidas sobre departamento... Então, eu sento com a equipe e falo, qual foi a maior dúvida dos clientes nos últimos 2 meses? Foi isso, isso e isso. Então, nós vamos fazer uma reunião, que é um plantão de tira dúvidas com os clientes sobre isso. E os clientes vêm participar. E nisso a gente começa a trabalhar a mentalidade dele para outras áreas. Então, é um trabalho... Isso só dentro da Caleb, tá? Isso só dentro da contabilidade. Então, é um trabalho realmente de formiguinha. Que de vez em quando dá vontade de falar, não vou fazer mais nada, cada um por si, Deus por todos. Acordo, gente, eu tenho TPM, eu acordo revoltada, eu sou gente. Comecei falando que eu era humana, então eu sou gente, tudo isso acontece. Tem dia, aí o povo me acalma, que nem o dia que o meu departamento pessoal, meu RH veio me explicar dessa NR01, falei, eu vou sentar do lado dos empresários, eu quero que se lasque, cada um com seus problemas. E elas, Soraya, você não pode falar isso pros clientes. Eu falei, não, hoje eu tô empresária, acabou, não tô contadora aqui não, tô empresária igual ele. Amanhã vocês me chamam que hoje não dá. Então, acabou o assunto. Acontece. E além disso, a gente criou um departamento de treinamentos dentro da Caleb. Então, quando a gente vê, por exemplo, identifiquei que é a liderança, vou lá fazer um treinamento de liderança para o meu cliente. Vou lá atender uma NR01 para o meu cliente. Tem o Enriqueça Financeiramente, que é um treinamento voltado para finanças, mas principalmente para o comportamento. 98% do meu público é empresário. E aí, quando ele melhora o financeiro dele enquanto pessoa, ele melhora o financeiro da empresa. Aí tem o programa de mentoria empresarial, que é uma mentoria voltada para empresários que já têm CNPJ há mais de 2 anos, que passa pelo que eu passei em 2015,
Putz, eu descobri que eu sou contadora, ótima, empresária. Então, eu já tenho que ter uma vivência para poder entender. Tem uma diferença grande. Sim. Tem uma diferença grande. Então, eu tenho que ter uma vivência. No PME, a gente traz pessoas para falar também sobre assuntos que a gente não domina. Marketing, IA, a parte de direitos e tudo mais. Então, a gente traz ali as pessoas especialistas para falar para o empresário como ele atuar. Não é só, tipo assim, é isso aí. Isso aí, dados e informações. Então, é conhecimento que a gente procura compartilhar. E o último, que todos eles só tem uma vez por ano, tá? Então, é uma turma do Enriqueça Financeiramente, uma turma do PME. Que, inclusive, é o que você está fazendo recente. O Enriqueça Financeiramente agora em abril começa. E o PME começa em agosto, se não me engano. E dia 29 de novembro tem o Just in Time. O Just in Time é uma imersão de autoconhecimento. Só. Porque o empresário, quando ele se conhece melhor, ele empresaria melhor, ele lidera melhor. Então, todos os nossos produtos é voltado para que as empresas tenham vida longa. Perfeito. Que prosperem de fato. Não só o pessoal, mas como a parte empresarial de fato. Exatamente. Agora, voltando um pouquinho para Soraya. Quando foi que você, deu esse start? Cara, preciso ser palestrante. Porque eu sei que você, naturalmente, você começou a cuidar desses empresários, aí precisou de clubes e tudo mais. Mas foi esse o start? Ou um belo dia começou a... Em 2010, se não me engano, 2010, eu fui assistir uma palestra da Leila Navarro. Não sei se você conhece, é uma das palestrantes mais antigas do Brasil, né? Mulher palestrante. E eu, na verdade, eu fui passar um dia de conteúdo pelo sistema contábil, e eles fizeram uma atualização contábil e eu fui. E a última palestrante do dia foi a Leila Navarro. E eu olhei assim e falei, meu, que fantástico. Nossa, essa mulher, ela conseguiu dar uma virada na minha cabeça. E eu falei, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero que as pessoas fiquem impactadas como eu estou neste momento. Sabe aquele momento que você está impactado? Tipo assim, empolgação? Caiu no meu esquecimento. Passou. É natural. Voltei para minha cadeira de contadora. Papai do céu, às vezes, planta uma semente 10 anos depois que floresce. É natural isso. Foi, então. Voltei para minha cadeira de contadora e assim eu fiz. Continuei tímida. Nesse evento, por exemplo, eu estava com 400 contadores. Eu não conversei com uma pessoa. Eu passei das 9 às 18 horas. Eu não conversei com uma pessoa. Era assim que eu era. Totalmente tímida mesmo. Totalmente, Quem entende de DISC aí, o meu perfil é DC. Então, não é da conversa. Eu não sou influente naturalmente, de ir lá e amigão, nada disso. Passou, isso foi em 2009, 2010. Eu não, acho 2010, 2009. No final de 2009 a gente abriu a Caleb, foi em 2010, no comecinho. Passou. Em 2015, lembra que eu falei da crise? Uhum. Minha funcionária, que é a minha funcionária 001, e ela está conosco até hoje, é maravilhosa. Ela viu a situação que eu estava em 2015 e ela falou, Soraya, vai ter uma palestra aqui no centro de Guarulhos? É de graça, porque se tivesse que pagar eu não ia. Então era óbvio, é de graça, é só 1 quilo de alimento e tá falando que ajuda na ansiedade. Você não quer ir? Então você imagina o nível de ansiedade em que eu me encontrava, né? Pra minha funcionária me falar. Falei, vou. Cheguei lá, era uma palestra de coaching, de autoconhecimento e autorresponsabilidade. E eu fui impactada mais uma vez. A segunda vez impactada, e eu levei minha mãe, e levei a Vera. Fomos nós 3. Eu sentei no meio, minha mãe de um lado, a Vera do outro. Porque eu não sabia desse negócio de que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Mas eu sempre ouvi minha avó dizer que quem com porcos anda, farelo come. Então, se eu vou melhorar, lembra da excursão de escola? Tenho que levar todo mundo para melhorar. Então, vamos fazer um melhoramento sistêmico. Todo mundo junto. Fui. Aí, em dado momento, eu devia estar transfigurada. Que a minha mãe falou assim, o que foi, filha, que você tá com essa cara? E eu falei assim, mãe, você tá vendo tudo isso aqui ao meu redor? Ela falou, Eu falei, tudo isso aqui é amarra. Eu acabei de soltar. E ninguém me segura. E eu tô te falando que você é minha mãe. Se você quiser voar comigo, você vai ser bem-vinda. Se você não quiser, eu vou respeitar e você fica. E dali nunca mais eu parei de buscar desenvolvimento pessoal. E entender o quanto que aquilo era importante para outras pessoas. E foi quando eu comecei, falei, cara, não basta pra mim, eu tenho que levar pra mais gente. E eu só vou levar pra mais gente se eu abrir a minha boca e falar. Foi difícil. Foi desafiador demais. Eu comecei fazendo palestras extremamente chatas e técnicas, porque quando eu ia em palestra, eu ficava brava quando as pessoas começavam a contar a história dela. Eu vim ver sobre fluxo de caixa, quero lá saber da história da pessoa.
tecnicista total, né? E eu não entendia que aquilo conectava. É que depende, né? Tem muitos palestrantes que contam a história porque vem outros palestrantes contando a história, mas não sabe que existe uma fórmula certa de impactar. Eu sei porque eu falei, já trabalho com isso. Então, você tem que impactar o emocional certo, no momento certo, como fazer certo, para que a história não se torne chata. Então, imagina eu que nem contava a história. Eu ia falar de finanças, é finanças. Toma. É mais, menos, não sobrou nada, tá ruim. Mais, menos, sobrou, tá legal. Eu sei também o que é isso, porque no começo eu também fui assim, 15 anos de marketing digital eu tenho. Nossa. Então, eu falo técnico. Se você quiser falar com eu fico 4 dias e 4 noites tranquilo falando sobre tráfego pago, SEO, redes sociais, lançamentos. Imagine isso para quem não entende. TI, vai lá, faz. Faz esse negócio. Foi aí que eu também aprendi como fazer esse tipo de palestra. Então eu entendo. Entende. E aí, eu, além de eu achar que não tinha necessidade de eu falar da minha história, eu falava, gente, porque eu sou uma brasileira como tantos outros, por que eu tenho que falar da minha história? E não aceitava e não fazia. E fui estudar e tive que olhar para as minhas feridas e primeiro curar as minhas feridas, para daí então eu conseguir linkar a minha história com o meu conteúdo. Não é só história e não é só conteúdo. Exato. Então tem um porquê daquilo e eles se casam e vai fazer sentido no final da história para os outros. Por isso que a Leila Navarro lá atrás me impactou tanto, porque ela trouxe a história dela com um conteúdo que para mim fazia sentido. Exatamente. Eu bato muito nessa tecla porque as pessoas não sabem diferenciar o que é palestra do que é workshop. Palestra é 80% história e 20% conteúdo. Da mesma forma, né, que o workshop é 80% conteúdo e 20% história. Só que uma coisa, ela tem que contextualizar a outra. Você não chega só entregando conteúdo porque se torna chato. Ninguém gosta de aula. Fala lá, vocês gostavam de ir pra aula? Tinha professores que a gente gostava, impactava na nossa vida. Por quê? Porque ele normalmente impactava emocionalmente a gente com outras coisas, não com a aula. Ele humanizava o conteúdo. Ela humanizava o conteúdo. Trazia Ou seja, ele contextualizava isso. A mesma coisa. Enfim, continue. Então, e aí eu comecei a juntar. Um dia eu falei, beleza, montei uma palestra em isso foi 2015 que eu comecei a estudar. 2018 eu comecei a fazer umas palestrinhas, coisa pouca, porque eu tinha muita vergonha. Era muito ruim. Era muito ruim pra mim. Não era nem ruim só a palestra, era ruim pra mim fazer aquilo. Pra eu fazer era doído. E aí eu comecei a entender, montei uma palestra e falei, primeiro eu vou fazer na minha zona de conforto. A minha primeira palestra foi 2017. Eu fiz uma palestra totalmente técnica. Eu tive uma febre de 40 graus. Nossa. Eu fiz a palestra com febre de 40 graus. Eu fiz pra minha já equipe. Já pra quebrar todas as crenças. Já pra quebrar. Mas eu sou comprometida com a entrega, então eu fui lá e fiz. Mas não era legal. Eu falava, tá faltando alguma coisa. Porque eu não colocava a minha essência. Eu não colocava as minhas fontes mesmo, que vinha de mim. E aí foi indo, ó, de 2015, 2016, 2017, que eu fui pro público, tive essa coragem, vendi, a galera adorava, mas pra mim não tava bom. Pra mim eu falava, tá faltando, parecia que era decorado. Porque realmente, primeiro eu montei, você construí monta e decora. Sim, mas eu falei, mas não parece... Não, se é algo natural, né? Não Exato. É essência. Faltava alma. É isso. Tinha tudo, faltava alma. E aí eu construí uma palestra em 2019. Em 2019 eu fui pro Interbusiness Coaching em Orlando, participei lá, recebi uma enxurrada de conteúdo e voltei no dia 10 para palestrar no dia 12. Foi assim, muito em cima. Construí uma palestra, sentei e falei assim, eu vou apresentar primeiro na minha zona de conforto, vamos para minha equipe. E eu apresentei a palestra em 20 minutos, estavam todo mundo chorando. Falei, agora eu cheguei. Porque eu gosto de rir, sabe? Eu não gosto da musiquinha do Gugu, sabe? Aquele De Volta Pra Minha Terra, que tava todo mundo na banheira pegando sabonete, aí de repente vinha pra... eu não gosto daquilo. Então, eu fiz a palestra rindo, brincando, interagindo, e o emocional... Falei, gente, funcionou. Agora eu só tenho que achar o termômetro, porque eu não posso ficar chorando na palestra. Então, o primeiro foi emocional puro. Depois eu consegui racionalizar e pôr alma. Só que desde lá, todas as vezes eu palestro, que nem você me deu o feedback, eu falei, já vou anotar. São coisas que eu vou sempre buscar melhorar. Hoje
amo palestrar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Se você me perguntar o que você não gosta de fazer, Soraya, vídeo, conteúdo para a internet eu detesto, gente. E faço muito. Mas eu não gosto. Eu faço porque adulto faz o que tem que fazer, não o que gosta. Exatamente. Empresário costuma fazer o que tem que fazer e o que não gosta. Então, eu vou lá e faço. Agora, Aí palestrar... entra disciplina, congruência, integridade, enfim, um monte de tudo coisas. isso que faz parte da faz minha parte construção. de ser adulto, de fato. E agora, palestrar, eu amo palestrar. Porque eu entendi, depois disso tudo, eu fui me aprofundando, eu fui entendendo sobre técnica, sobre o que entrega, sobre o que as pessoas esperam. E, principalmente, eu fiz um acordo com Deus. Todas as vezes que eu abri a minha boca, não é para sair o que eu quero falar, mas o que Ele sabe que as pessoas precisam ouvir. Então, eu amo fazer isso. Perfeito. Amo palestrar por causa disso hoje. E, às vezes, eu falo, ó, no Dia das Mulheres, eu palestrei, eu falei, cara, ai, faltou tanto conteúdo que tava na minha cabeça, eu falei, não falei naquele momento, aquilo eu não falei. Me cobro demais, ainda tenho que dar uma... Ainda tô fazendo terapia, gente. Perfeccionismo vai até no talo. Vai até no talo, mas eu já aprendi que eu não espero estar perfeito para fazer. E eu, enquanto eu me cobrava, sabe? Eu sentei e tinha uma palestra depois e eu gosto de prestigiar os palestrantes que estão nos eventos ao qual eu estou. Uhum. Então, eu sentei e fui assistir a palestra. E eu me cobrando. Quando terminou, veio tanta gente falar, Soraya, você falou que eu precisava ouvir. E aí, Deus me lembrou. Fia, olha o nosso acordo. Não é o que você quer falar, é o que eu quero. Então, agora... Adoro. É o impacto que você deixa na vida das pessoas, né? Exatamente. E foi assim que surgiu a palestra na vida da contadora Soraya. É porque, queira ou não queira, se você olhar a grosso modo, é dois extremos, né? Totalmente. Porque o contador, normalmente, ele é aquele cara recluso mesmo. Introspectivo, é aquela pessoa lá, que... né? Agora, tenho certeza que você que tá ouvindo a gente e não tá vendo, tá imaginando. Você já viram uma outra palestrante, uma outra contadora desse jeito? É, então quando fala contador, já fala assim, sei, aquele baixinho, carequinha, barrigudo de óculos. Hoje, acabou, gente, esse estereótipo. Ai, Deus, o pior é que é bem assim mesmo. A maioria imagina assim. Pois então, como eu disse lá no início, não me coloca na caixa que não cabe. Deus me fez grandona pra eu ir lá e falar, filho, vambora, aqui é diferente. Cara, e a gente tem muito mais assuntos e eu tenho certeza absoluta que você vai vir uma outra vez aqui. Estou à disposição. Mas deixa um último recado pro pessoal, por gentileza. Olha, empresariar é brincadeira de gente grande. Se você quer empreender, no meu conceito, empreender é melhorar o ambiente ao qual você está. Então, empreender a gente faz no trabalho, no CNPJ do outro, na faculdade, no templo religioso ao qual a gente vai. Empresariar, não. Quando você resolve empresariar, você tem que saber que você tem um monte de obrigações, mas você também tem direitos. Então, aprenda a ser um empresário que você vai longe. É exatamente isso. E outra, se você tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, @SorayaMendonça1, vai lá, chama ela. Ou deixe perguntas aqui nos comentários, que da próxima vez eu tenho certeza absoluta que ela vai responder. E vai estar acompanhando também, né, o pessoal aqui, eu tenho certeza absoluta. Deixa aqui que ela te chama, responde você, tenho certeza absoluta disso. Soraya, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso, né? Cara, sem palavras, a gente tem muita coisa, porque a contabilidade é uma infinidade, a gente nem aprofundou tanto em detalhes, mas só o que você já falou, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos empresários já começam a abrir o olho para algumas outras vertentes aí que a gente precisa abrir os olhos deles, né? Então, obrigado mais uma vez. E assim, meus queridos, se encerra mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus abençoe a sua jornada e nos vemos num próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!